eu queria chamar agora. Você mais antigo na igreja talvez já conheça o pastor Antônio Jorge, já esteve aqui com a gente em outras oportunidades. Pastor Antônio Jorge, durante muitos anos, liderou a APEC. Você conhece a APEC? Aliança Pró Evangelização de Crianças, né? Aqui no Rio de Janeiro. Depois ele passou um tempo em São Paulo e agora ele está lá em Pernambuco, né? Está lá no sertão de Pernambuco, ele vai contar para você isso. E está mais uma vez com a gente. Você vê, ele é tão antigo aqui que ele já visitou essa igreja quando ela ainda era lá na rua São Cristóvão, né? A gente veio para cá em 2007, olha só o tempo aí que a gente conhece aí o pastor Antônio Jorge, né? E mais uma vez ele está com a gente essa semana para compartilhar a palavra, né? Ele está de viagem aqui no Rio, está voltando depois para Pernambuco, muitos projetos, né, lá para as crianças do sertão, e ele vai estar compartilhando conosco a palavra essa manhã. Deus abençoe, pastor. Bem-vindo. Bom a gente estar junto aqui mais uma vez. Glória a Deus. Graças e paz, meus irmãos. Eu me sinto muito feliz em estar de volta aqui. Eu me sinto honrado por Deus, por esta oportunidade. Eu não consigo entender o porquê que Deus faz certas coisas, né? Uma das coisas que Deus fez, tem feito na minha vida, é de poder retornar a alguns lugares e onde a gente se sente tão bem, tão em casa, tão amado. E esta igreja me passa exatamente essa experiência de me sentir tão bem aqui, de me sentir tão amado todas as vezes que aqui estive. E essa aproximação minha com o pastor Maurício tem sido algo especial de Deus, verdadeiramente. Com o Fábio. Eu gosto muito do Fábio, desculpa mencionar isso para vocês aqui, mas eu tenho um amor muito especial por Fábio, não estou fazendo média com ninguém, é com ele. A minha média aqui é com o Fábio mesmo, viu, Fábio? É com você. Não é com o seu pai, nem com sua mãe, com ninguém, é com você, é com o Fábio. Eu não conheço muito o Maurício, mas eu conheço mais o Fábio e na verdade, durante esse tempo todo, eu não conhecia a esposa do pastor. Eu não tinha tanta aproximação com ela, e acho que foi ontem, quando foi sexta-feira, eu pude conhecê-la melhor. Que bom estar com vocês. Eu estou acompanhado da minha esposa também, vou pedir que minha esposa fique em pé, irmã Solange está aí. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjutora, uma ajudadora, e Solange, essa é a minha ajudadora. De vez em quando ela puxa minhas orelhas, coisa e tal, mas é coisa de esposa mesmo, né? Mas está aí, obrigado, Solange. Também tem aí a Ana Lúcia, que está conosco, e outras pessoas também. Ana, obrigado. Ana é lá de Duque de Caxias, e veio aqui para prestigiar este culto também, aqui entre nós. Então, me sinto muito feliz por essa igreja, como o pastor Maurício falou. Agora eu estou lá em Pernambuco, e com um trabalho verdadeiramente mais, com o coração mais caído para o sertão pernambucano. Eu moro na capital, estou morando em Recife, mas a visão de Deus para o meu coração é o sertão pernambucano, para onde eu tenho ido algumas vezes. Meus irmãos, o nosso tempo aqui é bem rápido e no final eu vou pedir, com permissão do pastor, é lógico, que a equipe de louvor cante novamente o louvor que estava cantando quando eu adentrei o santuário. Eu estava lá com o pastor Maurício, no gabinete, e quando entrei, a equipe estava cantando um louvor que eu senti Deus falando no meu coração, e o louvor diz, Deus proverá. Eu falei, isso tem tudo a ver comigo. De tudo que eu preciso, é da provisão de Deus nesse trabalho missionário. Então, eu vou precisar que a equipe de louvor me ajude novamente com esse louvor. O tema da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão, é: ó Deus, ajuda-me a ver as crianças como o Senhor as vê. Ó Deus, ajuda-me, por favor, a ver as crianças como o Senhor vê as crianças. Durante um tempo eu servi ao Senhor aqui no Rio de Janeiro, fiquei aqui dirigindo a APEC nesse estado, andando por todos os lados do Rio de Janeiro, há quase 14 anos, direto aqui no Rio de Janeiro, e após isto eu
fui direcionado por Deus para o estado de São Paulo, fui pastorear uma igreja local, deixei a missão, fui para São Paulo, e quando estava chegando 5 anos de pastorado, 4 anos e 8 meses, eu percebi que Deus me queria de volta na obra missionária e exatamente entre as crianças. Me apresentei para a PET e fui recebido de braços abertos. Então, na verdade, no dia 14 de 10 de 2019, eu retornei para o quadro de missionários da PET. Fiquei um tempo lá em São Paulo, na cidade de Guarulhos, daquela região ali, de Guarulhos, cidades vizinhas, circunvizinhança, e 1 ano em Guarulhos, e logo depois a PET me desafiou para o estado de Pernambuco. Eu nunca tinha ido no Pernambuco. E fui lá com a esposa para conhecer a situação, e eu vi lá uma grande necessidade, uma grande carência, e lá estamos. Então, em outubro de 2019, nós fomos reconduzidos para a obra. Após isso, imediatamente, quando eu retornei para a obra da PET, quando eu retornei para o quadro de obreiros, eu resolvi ler muitos livros que focavam o assunto de criança. Eu fiz isso para reavivar a minha visão em relação à obra das crianças. Eu precisava que essa chama fosse reavivada no meu coração, depois de quase 5 anos fora. E eu comecei a ler, e eu li diversos livros, e eu trouxe aqui alguns deles. Primeiramente, vamos lá, Bases Bíblicas para a Evangelização das Crianças. Alguns desses livros eu li mais de uma vez, do Sam Dorothy. Esse aqui, Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus, que eu acredito que todo pastor precisa ler. Isso fala muito do ministério, não só com crianças, mas de igreja, Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus, também de Sam Dorothy. Também, Por que Evangelizar Crianças? E eu queria ver a perspectiva bíblica da evangelização das crianças. Por que eu preciso evangelizar crianças? Fui lendo. Depois, Como Conduzir Crianças a Cristo, como fazer para levar crianças a confessar Jesus, do Sam Dorothy também. Sam Dorothy foi missionário da PET durante muitos anos, depois ele foi diretor da missão para toda a Europa, e atualmente ele está aposentado e se dedica a escrever livros e enviar esses livros para os missionários. Um dos livros também que tocou muito meu coração foi Ainda Falta o Mais Novo. Nesse livro aqui, o autor pede aquela experiência. Quando eu vi o título, pastor Maurício, eu imaginava que tivesse alguma coisa relacionada ao filho pródigo, mas não é. Na verdade, é o encontro de Samuel com o pai de Jessé, que pergunta pelos seus filhos e tal, e foi apresentando: acabaram os seus filhos? Aí ele fala, não, Jessé fala, não, responde, não, ainda tem um mais novo. Ainda falta o mais novo. E foi quando Deus então separou Davi para ser ungido. E o último, que também é muito bom, Obediência à Visão Celestial. Deste livro aqui, Obediência à Visão Celestial, eu peguei algumas informações do capítulo 3, e daí então peguei até o título do capítulo 3, pastores, e eu dei título a esta mensagem de hoje: ó Deus, ajuda-me a ver as crianças como o Senhor a vê. Então, a mensagem de hoje, a reflexão de hoje rápida, está baseada neste livro aqui, Obediência à Visão Celestial. Mas por que eu estou falando sobre esses livros todos também? Eu poderia só falar sobre obediência à visão celestial, mas porque eu gosto muito de dar presente. Eu gosto mais de dar do que receber. Então, em primeiro lugar, o pastor Maurício, no final do culto, vai escolher um desses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não os 6, um dos 6, e ele vai escolher um para ele de presente meu. Aí eu vou fazer uma dedicatória para você e tal, então vai ser um que você não tem ainda, eu não posso influenciá-lo nisso aí, tá bom? E depois o pessoal lá, a equipe, olha gente, depois o departamento infantil
vai escolher outro. Então vocês vejam que vocês não têm aí, Fabiana, as irmãs do departamento infantil, Alexandre também, mas é para o departamento infantil, não é para vocês. Tá? Então serão doados 2 livros. Em terceiro lugar, pastor, terceiro livro para os pastores que fazem parte aqui do seu ministério. Então, não sei quantos pastores tem aqui, tem um que está... 2? 2. Então, vai ser um livro para os 2. Não sei como é que vocês vão resolver. Então, vocês 2 depois decidem aí qual livro será para vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus! Ah, que coisa boa! Eu me sinto tão feliz com isso, viu, irmãos? Eu queria que vocês dessem uma salve, então, para o Senhor. Que isso não é para mim, não, é para o Senhor. Para o Senhor, para o Senhor. Pela ordem aqui, em primeiro lugar, quem vai escolher é o pastor Maurício. Tá bom? Depois, então, departamento infantil. Depois, então, os pastores. Ok? Meus irmãos, sendo assim, então, considerando esta expressão do Senhor Jesus, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, um texto bem conhecido, Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 35, de onde verdadeiramente nós nos apegamos para esta reflexão, também pegando alguns conteúdos do livro Obediência à Visão Celestial. Mateus 9,35 nos diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:35. Que Deus nos abençoe na leitura dessa palavra, que o Senhor nos abençoe nesta reflexão deste texto. Quando lemos esse texto aqui, nós percebemos que a primeira coisa que precisamos ter para sermos usados por Deus de modo especial em relação às crianças é a necessidade de ver as necessidades das crianças. Ver as necessidades. O texto diz que, Mateus 9,35, que o Senhor Jesus não apenas percorreu todas as cidades e povoados, e aqui está se falando da região da Galileia, uma região lá do norte de Israel, que, por sinal, o Senhor Jesus passou longo tempo da sua vida naquela região da Galileia. Pelo menos aí seus 30 anos ele viveu na Galileia. E o Senhor Jesus, então, percorreu todas as cidades e povoados. Esse é o primeiro ponto. Não somente percorrer. Eu, quando fui lá para Pernambuco, a primeira coisa que eu fiz lá, uma das primeiras coisas que eu fiz, foi comprar um mapa do estado de Pernambuco. Aquele mapa ainda de papel que existia no passado, hoje quase não existe aqui. E eu comprei um mapa do estado e eu resolvi estudar o estado, como se eu estivesse percorrendo o estado. E descobri então que o estado de Pernambuco ele se divide em 4 regiões. A região de Recife, região metropolitana, a região Mata Norte e Mata Sul, a região do Agreste, que tem a cidade de Caruaru, que é a capital lá no forró, não sei o que, Caruaru, que é a região do Agreste, e em quarto lugar, a região do Sertão Pernambucano. Então eu peguei o mapa, eu comecei então a estudar o mapa, como se eu estivesse andando por todo o estado de Pernambuco, vendo as cidades. Falei, gente, que coisa! Comecei a olhar, a ver o estado de Pernambuco, algo que eu acho um tanto misterioso, se eu posso falar isso,
é que quando a gente lê lá o livro de Atos dos Apóstolos, nos diz que nós devemos então evangelizar, ou seja, simultaneamente, Jerusalém, Judéia, Samaria, coisa e tal. Mas a gente entende sempre que nós devemos cuidar primeiramente da nossa Jerusalém. Eu entendo isso. E quando eu estava lá olhando aquele mapa, interessante que a minha Jerusalém seria Recife. Mas não, Deus me mandou exatamente ficar, não evangelizar, não iniciar por Jerusalém, mas iniciar pelos confins da terra, pelo sertão, que é lá do outro lado, que faz divisa com o Piauí, que faz divisa com o estado da Bahia, a última cidade lá chama-se Petrolina, coisa e tal. Eu falei, Deus, eu quero começar por Recife. Eu quis até brigar um pouquinho. Eu falei, Deus, não, eu não tenho que ir para o sertão. Eu tenho que começar por Jerusalém e cidades metropolitanas ali de Recife, mas eu fui para o sertão, irmãos. E depois do sertão, eu estou vindo para o Agreste. Então, mês que vem, aliás, sábado que vem agora, eu vou estar no sertão. Orem por mim, pela viagem que eu vou estar fazendo lá para o sertão. A estrada é muito perigosa, é muito difícil. As rodovias lá são muito complicadas. Eu vou estar, no próximo domingo, vou estar lá numa cidade, São José de Belmonte, mas já estou vindo para o Agreste e estou vindo em sentido contrário, dos confins da terra para Jerusalém. Em vez de sair de Jerusalém e ir lá para os confins da terra, todos os confins da terra voltando. Isso está acontecendo comigo lá em Pernambuco. E diz então que São Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. Então, em primeiro lugar, precisamos ver as necessidades, porque eu comecei a estudar cada uma dessa região do estado de Pernambuco, ver as carências, as dificuldades deles, e eu percebi que lá no sertão, eles têm pelo menos 3 necessidades. Eu falei às crianças do sertão, lá no Nova Vida Kids, eu falei 3 necessidades, falei que a criança que falasse comigo no final do culto, as 3 necessidades, que eu daria um presente para a criança, que corresse e falasse, pastor, eu sei as 3 necessidades. E eu vou dizer para vocês, as 3 necessidades do sertão, porque temos que ver as necessidades. Primeira necessidade, água. Falta água. A água lá vale ouro. Então as pessoas têm que caminhar muito, alguns têm poços artesianos e tal, água. Segundo lugar, eles têm uma necessidade de ouvir do Evangelho, bastante necessidade, porque existe muita idolatria, pastor, no sertão. Os irmãos só ouvem falar, Padre Cícero, não sei o que. O Padre Cícero é do Ceará, mas o pessoal do Pernambuco também adora Padre Cícero e adora até, o povo lá adora também Lampião e Maria Bonita. A cidade de Serra Talhada é a cidade onde nasceu Lampião e Maria Bonita, e tem uma estátua do casal lá, o pessoal passa lá, se benze, coisa e tal, em frente a Lampião e Maria Bonita. Lampião, me perdoe, Lampião não é referência para ninguém adorar. E a terceira necessidade, verdadeiramente, é a necessidade de salvação. São 3 necessidades. Água, sair da idolatria e aceitar Jesus. Amém? Água. Primeiro, aliás, vou mudar a ordem, né? Em primeiro lugar, aceitar Jesus, sair da idolatria e ter água. A água da vida, a glória! A água que nunca falta! Eu vou botar o contrário. São as 3 necessidades do sertão. E eu percebi isso. Então o Senhor Jesus, caminhando, ele via as necessidades das pessoas. Caminhando, ele ficava olhando, vendo as necessidades das pessoas. Então, em primeiro lugar, na obra missionária entre as crianças, no trabalho entre as crianças, nós precisamos ver as necessidades das crianças e, de modo especial, a necessidade espiritual das crianças. A necessidade espiritual, a necessidade de salvação das crianças. Quando a gente vê a necessidade ou as necessidades, os nossos corações começam a arder. Os nossos corações começam a arder. O Espírito Santo começa a nos incomodar em relação a uma ação de imediato para atender a estas necessidades. Mas, em segundo lugar, a gente vai considerar que a primeira visão
que precisamos ter é a visão de Deus. Antes de ver a necessidade do povo para a obra missionária, antes de ver essa necessidade do povo, seja da criança, seja do jovem, seja do adulto, do adolescente, nós precisamos ter, em primeiro lugar, a visão de Deus. Deus precisa se revelar para mim de uma forma muito especial. E depois, então, da visão que a gente recebe de Deus, nós vamos, então, considerar a visão do trabalho, da obra que Ele deseja que realizemos. Deus fala aquilo que Ele quer que cada um de nós façamos. Isso é bom demais. Deus nos mostra exatamente aquilo que Ele quer que façamos. Então, depois da visão, aliás, antes da visão da necessidade das crianças, antes da visão do alcance da evangelização, da obra missionária, seja onde for, é bom mencionar que quando nós olhamos para a necessidade de um povo, nós vamos encontrar, tem que ressaltar isso, necessidades psicológicas, necessidades físicas, necessidades de alimentação, necessidades educacionais. Quando você vê um povo, você vê diversas necessidades. Mas nós entendemos que a necessidade principal de um povo, das crianças, é a necessidade espiritual. É a necessidade da salvação. Outras necessidades a gente encontra quando você olha para o campo, mas a principal necessidade é a necessidade da salvação. O Brasil tem tantas necessidades físicas, mentais, educacionais, psicológicas, e eu reconheço todas essas necessidades em milhões e milhões de crianças aqui no Brasil e no mundo. Contudo, estamos falando da mais séria de todas as necessidades, que é a necessidade espiritual, a necessidade de salvação, a necessidade de ter os seus pecados perdoados pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória! Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor de ter nossos pecados perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. Em segundo lugar, então, quero que vocês pensem comigo na visão de Paulo sobre os gentios. Quando o apóstolo Paulo creu no Senhor Jesus como seu Salvador, e isso lá na estrada que ia para Damasco, é interessante esse texto, que imediatamente, em primeiro lugar, vamos considerar assim, Paulo teve o quê? Uma visão de Deus. Ele teve a visão do Senhor Jesus, que lhe aparece lá. Paulo tem a visão do Senhor Jesus Cristo, e quando o Senhor Deus o chamou para o seu serviço, lhe deu então, em primeiro lugar, a visão do próprio Senhor Jesus. E logo em seguida, lhe deu uma visão das pessoas para as quais ele, o apóstolo Paulo, iria ministrar. E quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos 16 e 18, o Senhor diz para Paulo o seguinte, 2 pontos. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Porque, por isso, Paulo, eu te apareci. Oh, glória! Para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste fazer, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, para que aquelas pessoas
recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, o apóstolo Paulo teve uma visão do Senhor Deus glorificado, em primeiro lugar. Ai, que bênção! Não somente ver a necessidade das crianças, não somente ver a necessidade dos povos, a necessidade da obra missionária, mas em primeiro lugar, eu preciso ter a visão do Senhor glorificado. A partir desta visão, da revelação do Senhor na minha vida, daí então, eu vou me colocar na presença do Senhor. Então, o apóstolo Paulo teve essa visão, e o Senhor então dá para ele uma missão, e a principal missão para o apóstolo Paulo era a evangelização dos gentios, e hoje a minha principal missão, novamente, é ganhar crianças para Jesus. Eu quero fazer uma observação para os irmãos aqui. Eu me sinto muito bem nesta igreja, e para todos que estão me assistindo, que vão assistir também essa mensagem pela internet ou pela gravação, que o momento que nós estamos vivendo é um dos momentos mais desafiadores na obra da evangelização das crianças. O mundo está cada vez mais caótico em nossos dias. A imoralidade tomou uma velocidade que você não pode controlar da imoralidade. A violência no mundo inteiro, o egoísmo, tantas coisas contrárias à vontade de Deus têm assolado o mundo no presente momento. E eu tenho no meu coração que, infelizmente, lamentavelmente, estas coisas irão aumentar muito nos próximos 15, 20 anos. Pastor Maurício, não haverá uma volta para melhorar as coisas, não. Questão da imoralidade, violência, egoísmo. Você pensa que vai voltar? Não. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar. E é exatamente firmado nesta minha linha de pensamento que eu vejo a necessidade de nós investirmos nas crianças. Louvado e engrandecido seja Deus por aquela casa onde eu estive na quinta-feira, pelo aquele departamento infantil, pelo investimento desta igreja também nas crianças. Pelos professores que estão sendo capacitados nesta igreja para trabalhar com as crianças. Tantos aqui, o pastor Maurício mencionou, já receberam treinamento, isso aí, inclusive, pastor Maurício, eu sei que é a visão de Deus para o Senhor, mas eu vejo também a influência da missão APEC na vida de tantos irmãos que estão aqui, trabalhando lá. Que agora vem aqui um irmão falar do clube de 5 dias, que vai ser realizado lá no departamento infantil da igreja. E nós temos que investir nas crianças, porque necessitamos verdadeiramente alimentar essas crianças hoje, da palavra de Deus, para que elas possam enfrentar, lá no futuro, dias muito mais tenebrosos, muito mais difíceis. Esses meninos que hoje têm 8, 9, 10 anos, daqui a 20 anos, eles vão encontrar, daqui até menos talvez, pastor, daqui a 10 anos, uma realidade bem pior da que nós estamos vivendo hoje. Os ataques do inimigo na vida das crianças, esses ataques irão aumentar muito mais. E nossas crianças precisam ser alimentadas pela palavra de Deus. Ó glória! As nossas crianças precisam ser alicerçadas na palavra de Deus. E ainda, as crianças precisam ser evangelizadas e as crianças precisam dizer sim para Jesus. Porque os dias serão maus. Eu tenho 3 netinhos, Gustavo, Júlia e Theo. Eu me preocupo com eles.
Agora não dá mais para ficar tão preocupado com os adultos, não. Me perdoe. Porque quem vai pegar uma situação bem mais difícil, quem vai viver dias bem mais difíceis, são os nossos netos. São os nossos netos, pastor Maurício. Ore pelos seus netos, muito. Dê carinho para os seus netos. Mamãe, olhe pelos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Fale de Jesus. Ore com eles, porque os dias serão muito mais difíceis. É lógico que o apóstolo Paulo atendeu a visão. Eu estou atendendo a visão do Senhor para a minha vida hoje, na evangelização das crianças, mas isso não significa que eu vou deixar as demais faixas etárias. Eu também evangelizo adultos, eu também falo do amor de Deus para os adultos, mas vou dizer uma coisa para vocês. Coisa difícil é evangelizar adulto. É muito melhor evangelizar as crianças. Adulto é difícil, rapaz. Eu tive uma experiência lá em Recife, há algum tempo atrás. Eu fui lá no centro da cidade levar uma carta nos Correios e eu precisei comprar um papel que Solange me pediu para comprar, um papel pardo, e andando pela perto dos Correios, para ir numa loja, eu vi um senhor com uma banca vendendo o papel que eu precisava comprar, papel de embrulho. E eu me aproximei dele e fui comprar o papel e conversando com ele das lutas, das dificuldades, eu falei assim, os dias estão difíceis, senhor. Ele falou para mim, eu falei, rapaz, os dias estão difíceis. Aí eu aproveitei e falei, vou evangelizar esse senhor. Falei, os dias estão difíceis, nós precisamos estar preparados para a morte, que a morte está... Ele falou, a gente precisa estar preparado. Aí eu, lógico, pastor, missionário, perguntei logo para ele, o senhor já está preparado? Ele falou, não estou preparado para isso, para a morte. Ele falou, minha esposa é crente, ela vai na igreja, meus filhos, mas eu não estou preparado não. Falei, não, qual é a idade do senhor? Eu estou com 89, eu vou fazer 90. Falei, senhor, vai fazer 90 anos e não está preparado para a morte? Ele, não estou preparado não. Olha, sinceramente, não estou preparado não estou preparado. Eu falei, opa, então, o senhor quer saber como o senhor pode se preparar para a morte? Ele falou, sim, quero. Aí eu, com todo o meu jeito, comecei a apresentar para aquele senhor de quase 90 anos o plano da salvação. Maurício Olena, rapaz, eu falei para ele assim do amor de Deus. E eu falava assim, olhando nos olhos dele. Aí eu mencionava os versículos da palavra de Deus para ele. Aí eu falei do pecado. E ele concordando, ele me olhava sério, aquele senhor. Eu perguntei o nome dele. Qual é o seu nome? Nelson Gonçalves. Falei, Nelson Gonçalves, nome de um cantor. Ele, meu pai gostava muito de Nelson Gonçalves e me deu esse nome. Mas vamos aqui. Aí falei do pecado, falei do amor de Deus, falei da solução de Deus para os nossos pecados, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou o terceiro dia. E eu fui falando com ele. E aquele moço, aquele senhor, quase assim, rapaz, com aqueles olhos assim, me olhando. Aí eu falei, Jesus ressuscitou. Eu falei, e agora, por causa de tudo isso, o Senhor Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode lhe dar a vida eterna aqui mesmo na rua. O Senhor agora, o Senhor Nelson Gonçalves, o Senhor quer aceitar Jesus para o seu Salvador? Ele falou assim, não. Irmãos, é um negócio muito chato. É um negócio muito chato. Um cara com quase 90 anos, pé na cova, né? Desculpe. Você prega para ele, faz tudo direitinho, apresenta o plano de salvação, ele estava entendendo tudo que eu falei, fiz tudo direitinho. Quando eu pergunto, o senhor agora, o senhor quer confessar Jesus, quer resolver esse problema seu? Não quero, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu saí daquele lugar frustrado, rapaz. Eu saí dali, sabe? Voltei para casa perguntando para mim mesmo, aonde foi que eu errei? Eu não errei! Por que ele não aceitou Jesus? Seu Nelson Gonçalves. Mas eu vou voltar lá. Vou perguntar, seu Nelson, por que aquela vez que eu vim aqui? Só se Deus mandar, eu volto lá para falar com ele. Senão, a minha parte eu fiz. Mas com criança é bem mais prático.
Com criança, você fala isso, criança fala, eu quero Jesus. Você quer menino, você quer menina. Criança fala, eu quero. E muitos adultos, então, não dão valor à decisão da criança por Cristo, exatamente porque acham que foi muito fácil. A criança tem que complicar primeiro, mas a criança fala, eu quero. Uma simplicidade de coração, algo extraordinário. O Senhor Jesus veio ao mundo para perdoar nossos pecados e para nos salvar. Crianças também precisam ouvir do perdão e da salvação do Senhor Jesus. Os grandes ministérios que Deus tem usado e abençoado neste mundo, estes grandes ministérios começaram com uma visão. Os grandes ministérios começaram primeiramente com uma visão. Em primeiro lugar, uma visão do próprio Deus. E em segundo lugar, uma visão daqueles a quem Deus os estava enviando. Quando a gente lê a vida de Hudson Taylor teve a visão de Deus e ele viu as necessidades dos chineses, do povo da China. William Carey viu as necessidades da Índia após a visão de Deus. Um dos missionários que eu estudei, a sua biografia, que falou muito no meu coração, foi Jim Elliot. Jim Elliot, ele foi um missionário que Deus o enviou. Ele tinha tudo para ser muito famoso nos esportes, e Deus o enviou para o Equador para evangelizar a etnia Aucas. Eles eram canibais, né? Comiam pessoas humanas, e Jim Elliot foi um dos missionários que foi assassinado pelos índios Aucas, lá no Equador, mas, posteriormente, a sua esposa, que ficou viúva, voltou para a tribo Aucas, e ela continuou o trabalho de seu marido. E uma das coisas interessantes na história de Jim Elliot, irmãos, é que o índio que assassinou Jim Elliot aceitou a Jesus, estudou, se tornou pastor, e esse índio batizou o filho do Jim Elliot. Esse índio batizou o filho do missionário. E esse índio foi um dos que foi usado lá para matar o pastor Jim Elliot. Uma história linda. Charles Spurgeon, ele viu as necessidades da Londres do século XIX. Amy Carmichael viu as necessidades das crianças da Índia, e tem na biografia dela uma história chamada Comprando Crianças para Deus. É uma história linda, não sei se Fabiana já leu, se vocês já leram aqui, Comprando Crianças para Deus. É uma das histórias mais lindas que você pode imaginar da obra missionária. John Wesley, ele viu a necessidade dos milhões de não salvos na Inglaterra. E um homem chamado Jesse Eve Overhouse, conhecido também como Mr. O, ele viu as necessidades das crianças no mundo inteiro. E foi exatamente através dele, depois da visão de Deus na sua vida, que ele teve a visão das crianças e deu a ele, então, a bênção de iniciar o trabalho da PET no ano de 1937. E ele jamais poderia imaginar que aquela visão de Deus para ele e a visão para alcançar as crianças, começando nos Estados Unidos, fosse se ampliar de tal forma que hoje, há mais de 80 anos, 81 anos mais ou menos de existência, a PET, essa missão, está presente em todas as nações do mundo, menos a Coreia do Norte. Quando ele teve a visão de Deus para ele, quando ele viu Deus, quando Deus mostrou para ele a necessidade das crianças, ele começou a orar, então, pelo mundo inteiro. Ele não imaginava que iria ter essa proporção de alcançar o mundo inteiro. E o segundo país a receber esta missão foi o Brasil. Em 1941, chegou a PET do Brasil, lá na Paraíba. E lá atrás, o povo já cantava 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor.
Deus é amor. Lá, 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 lá. E o povo foi cantando. E até ele chegou aqui 80 anos atrás. Sou uma florzinha de Jesus. Aí depois colocaram, sou um soldadinho de Jesus, mudaram um pouquinho a letra. E isso foi contaminando esse país aqui chamado Brasil. E quantas crianças foram alcançadas através desse ministério, e quantas dessas crianças hoje ainda estão na obra missionária, pastores tantos, num clube de 5 dias, numa EBF, numa escola bíblica de férias, numa campanha evangelística, tantos foram alcançados, tantos foram alcançados. E agora eu estou indo lá para o sertão, para alcançar mais um bocado. Lá naquela população quilombola, eu vou ganhar criança para Jesus. Lá no meio dos quilombos. Eu vou lá. Não é com essa roupa não, irmãos. A gente vai lá com uma roupa bem mais à vontade, sabe? Eu já tenho um chapéu, chapéu de boiadeiro. Você conhece, rapaz? É um chapéu de couro, sabe? Que você bota assim, chapéu de boiadeiro lá, e você vai para aqueles cantões todos lá. Aliás, eu pedi, Fábio, para colocar um vídeo. Fabinho, coloca aí que eu esqueci de pedir, para colocar no início. Você pode colocar agora um vídeo? Vejam só, o vídeo tem 1 minutinho só. Vejam só o vídeo que eu preparei sobre o sertão pernambucano. Acho que vai ser bom a gente ver esse vídeo, porque vocês vão ver lá mais ou menos a situação. Só é um vídeo promocional que nós fizemos rapidamente. Prepare-se. No período de 3 a 13 de setembro deste ano, 5 cidades do sertão pernambucano, que são as cidades de Serra Talhada, Salgueiro, Mirapiba, Olha lá. São José do Monte, Eita. serão lançadas no projeto missionário Ser Calmo Feliz. O projeto da PEC, Aliança Foco e Evangelização das Crianças do Estado do Pernambuco. Você também pode participar, indo, orando ou contribuindo. Serão 10 dias de intenso trabalho em parceria com as igrejas, lideranças e pastores locais. Serão realizados grupos bíblicos para anunciar a maravilhosa mensagem da salvação através do supercílio, evangelismo, através das cores, método deles, distribuição de folhetos, peças teatrais, cantos, memorização do versículos. Verdadeiramente, a palavra de Deus será pregada com um grande impacto nas ruas, nas praças, nas casas, nas igrejas, nos hospitais, nas creches do sertão. Prepare-se. 3 a 13 de setembro de 2021. Sua inscrição no projeto inclui treinamento, equipe para o evangelismo, hospedagem e alimentação econômica na igreja, café, almoço, jantar e lanche. Contamos com suas orações e com seu apoio. Lembre-se, missões se fazem com os pés que vão, com os joelhos que oram e com as mãos que conduziram. Irmão, o desejo do meu coração e a minha oração é que eles sejam salvos. Romanos 10, versículo 1. Precisamos então ter uma visão de Deus. Precisamos ter uma visão de onde as almas estão para serem ganhas. Eu acredito que, tenho certeza que Deus falou com o coração do pastor Maurício há uns anos atrás. E ele deu para o pastor Maurício a visão de estabelecer esta igreja aqui nesse lugar. De vir para cá. Olha o resultado, pastor Maurício. Com pandemia e tudo, né? Olha o resultado. E a obra vai... Tantos anos, né, meu irmão? Tantos anos. É Deus que faz isso. Nós não fazemos nada, nós não somos nada. A obra é totalmente do Senhor. Nós não temos mérito nenhum nisso, pastor. A obra é do Senhor, não é sua, não é minha. A obra é do Senhor. Mas nós precisamos ter uma visão de Deus e precisamos ver as crianças como o Senhor as vê. O fundador da PEC, Mr. O, ele costumava orar da seguinte forma: ó Deus, dai-me lágrimas pelas crianças do mundo. Ó Deus, dai-me lágrimas pelas crianças do mundo.
E eu sinto a necessidade de fazer a mesma oração nesses dias. Ó Deus, dai-me lágrimas pelas crianças do mundo, mas agora, Senhor, de forma particular, pelas crianças de Pernambuco, começando lá pelo sertão pernambucano. Eu termino esta minha reflexão e eu quero concluir com Lamentações, capítulo 2, 19. Levante-se. Levante-se no meio da noite. Pode vir vindo, irmãos. Levante-se no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. E eu falo, Deus, por favor, nos dê também da tua visão. Deus, por favor, me ajude a ver as crianças, me ajude a ver as almas perdidas, como o Senhor as vê. Eu quero ver como Deus vê. Vamos colocar em pé, irmãos. Deus proverá. Ah, queridos, muito obrigado, viu? Pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez aqui em Nova Vida de São Cristóvão. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra que eu recebo de estar com vocês aqui. Obrigado, pastor Maurício. Obrigado pela sua família, por tudo que vocês têm feito por mim, pelas orações, por todo o carinho que eu tenho recebido aqui.